Olá, bem-vindos a uma nova série do podcast Oceano Azul. Desta vez vamos abordar o tema do investimento e para isso tenho comigo José Maia, administrador da August One Capital. José, bem-vindo ao programa. Viva, boa tarde, João. Olha, Zé, para dar aqui o início e dar aqui o pontapé de saída do nosso programa, eu ia pedir que desse aqui um enquadramento. Primeiro, quem é o José e o que é o August One Capital? Muito bem. Então, o José é aqui um residente e natural da zona do Oeste, da Ericeira, uma família ligada à agricultura e, na última geração, há duas ligada ao imobiliário, turismo e saúde. Série da sua High School Sweetheart e pai de três. Formação académica na área do turismo, complementar depois na área da construção, finanças e tudo o que me interessa. Quanto ao Augusto Plano, foi um encontro há cerca de 4 anos atrás e desde então, de facto, ficamos ligados Como e é que se temos deu a tua feito transição? Como é que tu muitas. saltaste desses setores onde tu estavas mais ligado ao turismo para entrares neste mundo do capital de risco? Eu diria que fui puxado, de certa forma. É verdade que, apesar de estar no turismo, sempre tive interesse intelectual pela parte financeira e pela parte numérica, de uma forma geral, e curiosidade e interesse multidisciplinar. Francamente, também estava a ficar um bocadinho aborrecido com o negócio da hotelaria, da operação. Tem muito pouco de inovação, e infelizmente os espaços nunca são propriamente disruptivos, não é? Desde que o César Higgs introduziu os telefones nos quartos do hotel dele, ou antes disso, introduziram as casas de banho nos quartos, não há assim grandes saltos, e portanto, sempre de facto houve essa curiosidade, essa tentação, e ao esse plano aproveitou esse interesse e acabamos por juntar vontades. E agora entrando um bocadinho aqui naquilo que é August One Capital. Portanto, existe a August One, depois existe a August One Capital. Explica-nos um pouco estas diferenças e qual é o enquadramento da empresa. Sim, portanto, a August One começou com um family office em Singapura há cerca de 15 anos. A sua atividade começou a fazer alguns investimentos de venture, que foram bastante bem-sucedidos. Portanto, a rede, estou vendo que juntaram para estes investimentos, passaram a ser preciosos, passou a ser um recurso muito precioso portanto, resolveram, na altura, e estou a falar na terceira pessoa, porque naturalmente ainda não estava envolvido, resolveram fazer crescer essa área de negócio, e a Augustone passou também a ser regulada pela entidade reguladora em Singapura, a Monetary Authorities of Singapore, e desde então a constituir fundos próprios, a atrair também investimentos para investidores, não a própria família, e a desenvolver esta área de negócio. Também em termos de funcionamentos, sempre foi uma empresa muito ligada a universidades e a trade agencies, ou agências governamentais, não é? Como o nosso ICEP, ia falar. Desenvolveu também vários programas de aceleração internacionais, entre os quais salientar a primeira aceleradora global na área da economia azul, com o Port of Rotterdam, e que a Westone acabou por adquirir o portfólio desse programa de aceleração no fim, e que nos deu de facto uma bagagem muito interessante depois para olharmos para Portugal. Portanto, este é o contexto da August One em Singapura, e de facto a August One em Singapura foi há um par de anos já convidado pela Embaixada Portuguesa em Singapura para vir conhecer Portugal, por assim dizer, e para se interessar pelo setor cá em Portugal. Eu diria que o primeiro impacto foi, naturalmente, Portugal é conhecido pelo seu ecossistema, ecossistema de capital de risco, muito menos à altura, mas por outro lado também essa perspectiva que nos oferece oportunidades que estão subavaliadas, não é? E portanto foi esse o raciocínio. Começámos por estar em alguns eventos feitos pela Embaixada lá em Singapura, fizemos algumas Family Realization Trips até Portugal, até que surgiu de facto uma oportunidade de co-investirmos com uma das sociedades de capital de risco de referência cá em Portugal, no primeiro fundo, e foi assim que começámos a pôr um pé em Portugal, e naturalmente as coisas foram evoluindo a ponto que se justificava ter atividade própria cá em Portugal, e daí a constituição da August One Capital, portanto é uma entidade portuguesa, não tem uma relação de grupo com a August One
em Singapura, mas partilha um UBL com a entidade singapuriana e partilha 2 dos membros do board também com a entidade singapuriana. E estamos agora, de facto, na August One Capital, a lançar o nosso primeiro fundo exclusivamente gerido por nós. São tempos interessantes. Portanto, vocês até este momento fizeram sempre investimentos em co-investimento, não é? Portanto, em Portugal, quero dizer. Não necessariamente. Portanto, fizemos uma parceria com a Portugal Ventures para a qual atraímos o investimento privado e a Portugal Ventures atribuiu o investimento público. Era e é um fundo muito interessante com restrições geográficas, portanto foi feito para capitalizar Açores e empresas nos Açores e na Madeira. Portanto, foi um especial desafio na medida em que Portugal já é conhecido por não ter assim deal flow fantástico. Nos Açores e na Madeira, mais restrito se torna ainda. Exatamente. Portanto, mas por outro lado, ficámos muito satisfeitos com o trabalho que fizemos na medida em que conseguimos, sobretudo nos Açores, a percentagem de alocação e conseguimos, conseguimos alocar muito mais capital do que as anteriores tentativas idênticas e, de facto, estamos a ver resultados também satisfatórios em termos profissionais. E só para ter uma noção, quais são os principais critérios que vocês, enquanto August One Capital, neste momento, procuram em termos de startups para investir? Algum vertical, algum setor, algumas características identificativas que vocês procuram? Eu diria que há critérios que são endémicos à August One e à visão da August One, e há outros critérios que variam consoante o instrumento de investimento, não é? Portanto, se temos um instrumento de investimento que é um fundo, e esse fundo tem um regulamento de gestão que tem uma determinada política de investimento que restringe a determinados setores, a determinados tickets, a determinados estágios de maturidade das empresas, naturalmente temos que estar sujeitos a isso. Por outro lado, também desenvolvemos essas políticas de investimento nesses fundos de acordo com a nossa própria visão sobre o mercado. Portanto, também vamos buscar um bocadinho a essa leitura macro. Mas eu diria que, em termos endémicos, a forma de olharmos para os investimentos um a um tem 3 dimensões: team, track and traction. Portanto, estou a falar da equipa, do talento, estou a falar da tecnologia, da solução que desenvolvem e da tração que pode ter ou não, é? Pode ser tração em termos de venda, mas pode ser tração também em termos de estágio de desenvolvimento da solução, tração em termos de capital que estão a conseguir levantar e de cá. Agora, vendo da perspectiva do desafio para o lado dos empreendedores, neste momento, quais são os maiores desafios que tu vês? Quer dizer, tivemos aqui vários ciclos, houve alturas em que havia mais dinheiro disponível, outras alturas há menos dinheiro disponível, também depende dos ciclos que estamos a passar. Neste momento, da tua perspectiva, quais são os maiores desafios para os empreendedores conseguirem se financiar com investidores? Investidores, bom, eu diria que acaba por ser o hábito que nós temos enquanto empreendedores em Portugal de olharmos muito para as oportunidades de financiamento existentes em Portugal. Portanto, acho que é algo que ainda estamos a tentar conquistar, não só o acesso ao mercado, nas vendas, na operação, mas também na captação de investimento. Portanto, estando dependentes das fontes de financiamento que haja cá em Portugal, estamos dependentes de um ecossistema muito, muito imaturo ainda, não é? Então, seja numa fase muito, muito cedo, os business angels e por aí adiante, ou na parte já na dependência dos VCs e por aí fora. Mas eu diria também que depois, mesmo mais adiantado, é difícil de construir aqui um business case de empresas que de facto estão a olhar para o IPO como um objetivo, como uma saída, não é? Porque de facto Portugal tem, até nisso, até em termos de mercados públicos, um mercado pequeno, não tem assim tantas histórias de sucesso de empresas que conseguiram chegar aí e escolheram o mercado público português como um objetivo. Portanto, eu diria que a limitação para os empreendedores pode ser a falta de conhecimento de oportunidades de financiamento que haja fora fronteiras e a mim parece-me que é um investimento com retorno, o investimento em oportunidades de financiamento para lá das fronteiras de Portugal.
Diz-me uma coisa, eu sinto que há aqui um desafio grande, especialmente para quem está na primeira fase de investimento, fase inicial, em que é difícil encontrar investidores em Portugal. Parece-me que é um mercado que não tem uma dimensão de investidor suficientemente grande para andar aí dinheiro a voar de um lado para o outro, em que facilmente alguém conseguiria a primeira seed round com, mesmo que sejam valores relativamente pequenos, 100 mil euros, 200 mil euros. Mas ao mesmo tempo também é difícil dessas empresas conseguirem se financiar lá fora, essas startups, porque por norma há quase como uma relação, serão business angels a investir e quase que obrigatoriamente querem que as equipas fiquem onde eles, na zona de conforto deles, não é? Portanto, se o investidor está em Inglaterra, querem, até por questões de incentivos de impostos, convém-lhes que a sede da empresa seja lá, para terem aqueles benefícios de investimento. E então cria este problema. Parece que é uma das áreas que mais limita, porque ao fim e ao cabo as empresas acabam, bom, se é para procurar investimento lá fora, acabam por naturalmente as que têm condições ir logo lá para fora. Parece que é um gap que nos falta suprimir aqui em Portugal, ou achas que não vale a pena estarmos a tentar suprimir esse gap e as empresas têm aqui a ir automaticamente para fora à procura de investidores? Sim, de facto é o tal desafio da escala. Como dizias, não há propriamente um marketplace de investimentos, nomeadamente nesse tipo de tickets de 100 mil ou de 50 mil para começar, e que só faz sentido em mercado maiores, com mais investidores. Ontem estávamos a ter aqui uma conversa com outros VCs, em que há de facto essa vontade da parte dos empreendedores de ter um one-stop shop, por assim dizer, onde, onde possam apresentar as suas propostas de financiamento e tenham N opções que ficam notificadas, ou N investidores que fiquem notificadas dessas opções. Um, mas de facto, estar a construir-se essa plataforma e a manter-se essa plataforma para um mercado tão pequeno não será a partir de negócio para ninguém. Portanto, a solução naturalmente será a do mercado comum. Também aí pode haver alguns desafios em termos de termos regulamentares, por assim dizer. Mas já é outra conversa. Olha, e em termos de relacionamento, como é que vocês, August One Capital, mantêm o relacionamento com as empresas que fazem investimentos? É puro relacionamento de board de administração? Vocês oferecem mais algum tipo de apoio, seja através de serviços, algo do género, ou é apenas uma relação de investidor mais institucional? A relação societária, naturalmente, é regulada pelo acordo de investimento, não é? De uma forma geral, procuramos minorias significativas ou buyouts, portanto, tentar mesmo ter controle. Temos um e outro caso. Um, Além disso, naturalmente, a comunicação mantém-se, além das obrigações contratuais, mediante eventos macro, por assim dizer, algo que acontece no mercado e que justifique voltar ao contacto, avaliar circunstâncias, etc. Também acabamos por ter comunicações espontâneas quando vemos algumas oportunidades de negócio entre essa e outras participadas, por exemplo. Mas, de uma forma geral, estes são os mínimos olímpicos, por assim dizer. Mas, de facto, nós não estamos cá para isso e tentamos ser competitivos também no mercado de capitais de risco, aportando outro tipo de mais-valias ao dinheiro com que investimos, não é? Portanto, para além de proporcionar as oportunidades de new business dentro das geografias onde já estamos e dentro das participadas com quem temos em carteira ou na nossa rede de investidores, os investidores e co-investidores nas nossas participadas, tudo isto gera um ecossistema em caso a caso, naturalmente, não é? Se houver uma fluência na comunicação entre nós e a participada, acho que podemos aportar muito, tanto em termos tanto em termos comerciais, como em termos de aquisição de talento, como em termos de aquisição de tecnologia, transferência de conhecimento.
Portanto, costumamos ajudar bastante com isso e até, por exemplo, no que estamos a fazer em Portugal, temos conseguido atrair alguns fundadores para Portugal com os nossos fundos. E nesse caso, de facto, temos que ajudar no soft landing, por assim dizer, desses fundadores cá em Portugal e showing the ropes, portanto, ajudar em coisas tão pragmáticas como a constituição da sociedade, as relações societárias de grupo com outras empresas-mãe participadas noutro país, apresentá-los aos prestadores de serviços que, ao fim e ao cabo, já passaram pelo nosso crivo, por assim dizer, seja na área contabilística, na área legal, e muitas vezes colaboramos até em practicality, portanto, em coisas do dia a dia, como ajudar a recomendar locais para escritórios, localizações para fábricas, a mostrar as vantagens que Portugal pode ter em algumas dessas opções, nomeadamente na região, a localização de alguma unidade produtiva deles que possa assim beneficiar de alguns incentivos financeiros que estejam disponíveis na altura, ou de alguns benefícios fiscais que também sejam aplicáveis. Portanto, naturalmente, a partir do momento em que investimos, temos os interesses completamente alinhados e o sucesso das nossas participadas é o nosso sucesso. Portanto, temos naturalmente que alocar tempo a esse apoio. Uma das curiosidades é sempre entender casos de sucesso, estudos de casos de empresas que os fundos tenham investido e como é que correram. A August One Capital, obviamente, tem menos tempo, portanto, é um espaço temporal menor. A August One já tem mais anos de vida. Há alguns casos de sucesso que possas partilhar de investimentos que tenham feito? Sim, o caso mais evidente será a Matchmove Pay pela August One em Singapura. Tem um múltiplo fantástico. Penso que haverá notícias públicas dentro de pouco tempo. Não vou naturalmente antecipá-las. Mas aqui, se calhar, mais relevante para a nossa conversa, portanto, cá em Portugal, como dizia, nós colaboramos com o Portugal Ventures neste primeiro fundo e foi nesse contexto que identificámos uma empresa de gente genial que estava numa lógica de prestação de serviços ad hoc, sem dizer, alojada numa incubadora. E, de facto, desde esse primeiro contacto, encorajámos a produtizar, por assim dizer, alguns dos serviços que prestavam, de forma a que conseguissem atingir algum tipo de escalabilidade e, portanto, que se tornassem investíveis por sociedades de capital de risco. Neste caso, estou a falar da Blue Oasis e HydroTwin, que é uma empresa de soluções na área da oceanografia e da monitorização dos dados físicos dos oceanos. Portanto, foi o que chamamos de venture building. Portanto, identificámos as pessoas e o talento, nesse caso. Lembro-me que inicialmente o fundador, Guilherme, organizou um sistema competitivo dentro da empresa deles, em que organizou várias equipas, cada uma atuou num dos projetos que estavam a trabalhar, prepararam um pitch. Nessa altura, eu estive a avaliar essa competição interna neles e portanto acabaram por fazer eles mesmos essa seleção natural, qual é que seria o projeto no qual iriam investir para deixarem prestar serviços e passar a desenvolver um produto. De facto, depois acabámos por investir com esse fundo. Felizmente, também não levou muito tempo até que captou a atenção de outro investidor internacional, alguém bastante conhecido no ecossistema e que, mais uma vez, também aportou valor com o seu investimento para além do capital que lá pôs. Portanto, num espaço de um ano, até em termos de receitas, houve uma diferença brutal, mas também em termos de desenvolvimento do produto. E isso é algo que me deu imensa satisfação, porque mesmo o processo de decisão do Comitê de Investimento não foi unânime, portanto houve imensa discussão se as metas eram ou não razoáveis, se o capital chegaria ou não para chegar onde pretendiam, portanto, mas sobretudo como
No fundo, havia uma equipa fortíssima, tecnicamente, em termos de soft skills e com muita resiliência. Deu-nos também a oportunidade para, com eles, construirmos esse caminho e se calhar revimos o valor do round que andavam, ou ajudámos a rever o valor do round que andavam a levantar. eh, Juntámos outras nuances a esse mesmo. E, sobretudo, estamos já numa fase de desenvolvimento muito interessante. eh, E também há outra dimensão que é o próprio impacto. Portanto, desenvolver, neste caso, este produto contribui significativamente nas três dimensões ESG, portanto, na, na- na dimensão ambiental, à medida em que monitoriza os mares pela acústica, portanto, e previne naturalmente os ruídos indesejáveis, identifica também a origem desses mesmos ruídos, de forma que se possa fazer algo em relação a isso. Em termos sociais também tem uma componente, porque esta tecnologia também pode ser aplicada à imigração clandestina, que, que também, que também tem, pode ser até certo ponto monitorizada, monitorizamos os bares. E em termos até de governação também atribui algumas ferramentas muito interessantes às entidades públicas, que assim passam a ter dados para tomar melhores decisões. Portanto, foi um projeto bastante completo nesse sentido, quer em termos de acompanhamento, quer em termos de impacto, e estamos muito confiantes também no resultado financeiro desse investimento. Diz-me uma coisa, tu consegues encontrar um padrão de características nesses casos de sucesso, ou nos empreendedores, ou nas tecnologias, ou no modelo de negócio da empresa? Há assim alguma coisa que te salta à vista? Sem dúvida. Portanto, naquelas três dimensões do team, tech, attraction, eh, atração é aquele dos quais podemos abdicar muitas vezes, não é? É um indicador, mas podemos abdicar. Portanto, absolutamente, a tecnologia tem que ser relevante, a solução tem que ser muito relevante e tem que conseguir conservar valor ao longo do tempo, e sobretudo a equipa que vai executar e implementar essa solução. Olhando para a equipa, naturalmente tem que ser gente com muita resiliência e com conhecimento, portanto, sobretudo o talento, eu diria que sem isso. É impossível, não é? A própria É o princípio tecnologia é, básico. é quase, é quase Muito bem. Olha, vamos saltar aqui impensável. para o estado atual da indústria e das tendências. Em termos do mercado português e europeu, hum, quais são os setores, primeiro, qual é o estado da arte e quais são os setores que tu sentes que estão a emergir aqui a nível mais deste mercado geográfico? Portanto, cá em Portugal nós temos de facto assistido a crescimento na área de capital de risco. Se não me engano, desde 2020 tem crescido uma taxa superior, os assets under management em Portugal têm crescido a uma taxa superior a 10%, portanto está a acontecer. Também em termos de investidores ou de participantes, tem crescido ainda mais do que isso, mas isso também por resultado das autorizações de referência para investimento, não é? Portanto, desde que passou a haver essa possibilidade, acabou por diminuir bastante o valor de subscrição mínimo que aparecia no nosso mercado, portanto, há ainda mais participantes. Isto dá naturalmente muito mais trabalho às entidades gestoras, por um lado, mas por outro lado, são mais participantes, são mais agentes interessados, e que naturalmente podem atrair a atenção de outros cantos para Portugal. Em termos de governamentais, também se vê um esforço significativo na literacia financeira, isto vai desde as escolas primárias até aos jovens empreendedores. E isto diria que facilitará muitíssimo a vida às sociedades de capitais de risco como a nossa, na medida em que não precisamos de
de evangelizar e de educar alguns desses empreendedores, que naturalmente podem até apresentar algum tipo de resistência por serem evangelizados e educados por uma parte interessada, não é? Em investir. Portanto, esse amadurecimento dos empreendedores é muito positivo. Um, Também houve novidades já neste ano e no ano passado em termos de regime jurídico. Portanto, houve uma tentativa de simplificação importante, que acho que será bem-vinda. Um, Também em termos de placement, de angariação de, de investimento, de facto há algum trabalho a ser-se feito. Tem havido bastante fricção nesta área cá em Portugal e gostava que fosse mais claro que pode ou não pode, deve ou não deve ser feito pelas entidades gestoras para captarem investimento. Um, Em termos depois de investidores, um, Setores de investimento setores de investimento, que estejam a eu emergir e que diria que sejam mais promissores. sim, setores de investimento, eu diria que não é muito diferente do que está a acontecer lá fora. Portanto, generative AI, clean energy, climate tech, health tech, fintech, continuam muito quentes. Um, Contudo, nós na August One, para além de naturalmente estarmos atentos a estes setores, também identificamos como tendências a área das novas proteínas e da alimentação sustentável, na área da biotech e da robótica. Pensamos que será o pós-AI, por assim dizer, ou seja, a transposição do AI para o mundo físico, não é? Vai precisar de materializar todas aquelas prescrições que já consegue fazer em algo que aconteça no mundo físico. Portanto, estas são três das áreas que eu pessoalmente e profissionalmente elijo para o futuro próximo. Mas já agora eu tenho uma curiosidade de perceber com o aparecimento destas novas tecnologias todas, como é que isto influencia a vossa capacidade de decisão nos investimentos? Porque de repente, durante 2 anos ou três, as buzzwords era tudo à volta de blockchain, um, blockchain para a esquerda e para a direita, havia projetos a pontapés de todas as maneiras e feitios, entretanto muda-se para AI e parecem cogumelos, projetos de AI para todo lado também a aparecer. Como é que vocês, no meio desta. E pronto, e depois é AI ligado a biotecnologia, AI ligado a não sei o quê, quer dizer, depois começam aqui a haver aqui um conjunto de narrativas que são facilmente induzidas em erro para os investidores, não é? Porque vai tudo atrás de promessas que depois, entre o que é prometido e o estado da tecnologia, às vezes vai ali um desfazamento muito grande. Como é que vocês, no meio desta febre toda do lançamento destas novas tecnologias, como é que vocês mantêm o discernimento naquilo que é a vossa política de investimento e conseguem separar o trigo do joio? Sim, portanto, o AI, tal como qualquer outra área de conhecimento, serve para resolver problemas. Portanto, se o business case, o use case que for apresentado, conseguir ser resolvido em larga escala por AI, tudo bem. A AI não é um fim, mas um meio para atingir esse fim. Portanto, eu diria que sim, há essa buzzword, mas sobretudo continua, continua a manter-se a mesma matriz de decisão. Identificar um problema que seja vivido por utilizadores suficientes e que possam pagar pela solução, e depois se a solução encontrada for a da AI, muito bem, não é? Mas os fundamentais do empreendedorismo, que é encontrar o problema para resolver, dimensionar o mercado de software desse problema, assegurar-se que há possibilidade desse mercado pagar e capacidade de pagar a solução pelo preço
que para nós pelo qual para o empreendedor é interessante desenvolver uma solução. Isso continua a ser o bread and butter. Depois será a AI a resolver esse problema ou não, acaba por ser uma nuance e é nessa, naturalmente, essa tu a chamar de nuance a reduzir isto que não deve ser reduzido. Mas também já não é a minha análise técnica que vai fazer a due diligence técnica da solução da AI. Para isso temos, felizmente, os subject matter experts para nos apoiar essa decisão. Ok. Olha, para terminarmos, vou-te fazer aqui um conjunto de perguntas rápidas, também, que é para podermos colocar aqui depois como sugestões. Primeira, que livro ou recurso online recomendas para empreendedores? Vou recomendar dois. Vou recomendar o 21 Lessons for the 21st Century, do Yuval Harari. Acho que, portanto, isto são quase os profecias Nostradamus, não é? Mas, em todo o caso, deve pôr os empreendedores a pensar. E nós já vamos a terminar o primeiro quartel do século XXI, portanto, isto não é futurologia, de facto, é tentarmos antecipar em alguns anos as soluções que queremos encontrar para problemas que vamos viver. Portanto, esse seria uma das áreas para incidir, acicatar um bocadinho o intelecto dos empreendedores. A outra seria o Power of Habits, do Charles Duhigg, porque de facto pode ajudar a otimizar todo o esforço e tempo dos nossos empreendedores em favor daquilo que queiram realmente fazer. Portanto, livros esses. Recursos online, os podcasts, não é? Os podcasts com o João Cabral, fantástico, mas há outros que também não são maus. Eu diria que o Acquired, para dar aqui um Sou fã sabor do também. que sim, e dá um sabor do que é o empreendedorismo, eh, por um lado, e por outro, um que eu gosto imenso do Steve Levitt, que é o People I Mostly Admire. Portanto, eu diria que os dois combinados, um Esse não conheço. com a faceta mundana, por assim dizer, do empreendedorismo e dos negócios, outro com uma faceta um pouco mais académica e intelectual sobre os mesmos. Pode ser uma boa combinação. O Stephen Levitt foi um dos coautores do Freakonomics, Ah, ok. portanto, mas apesar de ser economista, tem uma abordagem muito pouco econométrica, portanto, dá sempre conversas fantásticas e sem desprimor para os econometristas, mas também recomendo, sim. Boa. E por Olha, fim, o outro, já agora, quero também falar aqui noutro recurso online, que é a questão da formação online. Eu acho que nos últimos 20 anos passámos a ter o privilégio de ter na ponta dos dedos o melhor conhecimento que a nível mundial é produzido nas melhores universidades. Uns pagos, outros não, mas há tantos recursos dessas universidades, há tantas oportunidades de financiamento através de bolsas ou de outro tipo de apoios, não devem ser indiferentes. Temos esse privilégio. Aproveitem. ótimas sugestões. Olha, qual foi o melhor conselho que já recebeste na tua carreira? Para a minha carreira, eu tenho dificuldade em escolher entre dois. Um deles aconteceu já num contexto em que tive um convite para funções políticas. E tinha a tentação na medida em que, apesar de não ter qualquer filiação partidária, francamente, nem especial interesse nessa área. O facto é que o governo consegue implementar soluções que os privados muitas vezes não conseguem. Portanto, o alcance das soluções que consegue desenvolver podem ser maiores. De facto, eu tinha essa tentação de mudar as coisas com a mão pública, por assim dizer, por ter outras possibilidades. Mas na altura foi o meu mentor, por assim dizer, Agostinho da Silva, que me recomendou manter-me fora da política, ou por outra, a decidir nessa altura se eu queria seguir uma vida ligada ao empreendedorismo ou uma vida política.
Portanto, escolhi a primeira, e acho que só mais tarde é que percebi o que é que passaria a acontecer se tivesse tentado combiná-las. O segundo, o segundo conselho que ainda hoje agradeço é, de facto, não fazer nenhum dos meus business cases dependentes de clientes públicos. Eh, e É um é ótimo chato conselho. dizer-se isto, sim, mas a verdade é que as decisões e os processos acabam por não ser tão previsíveis como economia, uma economia aberta, não é? Em que há concorrência, em que as motivações são claras para todos. Portanto, eu diria que esses dois conselhos são assim, os mais passíveis de serem capitulados em quem tem rapidamente administrar tudo o que eu quero ouvir. Boa. Olha, e partilha connosco um erro comum que costumas ver frequentemente os empreendedores cometerem. O erro comum, acho que é mais comum, acho que também acaba por ser a outra face da mesma moeda que muitos dos empreendedores que admiramos e nos quais investimos têm de ter, que é a paixão pelo seu trabalho, pelas soluções que criam. E o erro comum costuma ser uma product-centered business view, por assim dizer, ou seja, uma tal paixão pelo produto que haja uma alienação do que se passa no mercado, que são as preferências dos clientes e utilizadores, do que é ou não, dos atributos que são ou não relevantes de se desenvolver e pelos quais os clientes estão ou não dispostos a pagar. Um, e também ligado a isto, o confirmation bias, ou seja, toda a luta da investigação e dos estudos que possam ser feitos para suportar as soluções desenvolvidas, podem muitas vezes já estar inquinadas por estar à procura de uma validação. E isto é algo que é muitíssimo frequente nas teses de doutoramento e por aí fora. Portanto, de facto, esta questão do demasiado foco no produto e da confirmation bias preocupa-nos sempre, na medida em que tem que ser balanceada com a paixão que os empreendedores têm a ter pelas soluções que desenvolvem. Essa é a nossa luta constante com as startups nos programas de aceleração. Sim, Especialmente quando os founders são altamente técnicos, aquilo é uma cena, exato, aquilo exato. está meio impregnado neles, não é hipótese. Esquecem-se dos clientes, não é? Pá, Esquecem-se dos completamente. utilizadores. O cliente, o que é isso? O cliente. O cliente. Sim, alguém vai ter que pagar. Mas pronto, é Exatamente, sempre um processo. exatamente. Olha, para finalizar, uma dica de quem está do teu lado e está a ver, e com o teu passado todo também, que já fizeste o teu percurso também a nível empreendedor, para quem está a começar a sua jornada empreendedora, um conselho que tu gostavas de deixar. O meu principal conselho é mesmo de know your customer. Conheçam muito bem o vosso cliente, o vosso utilizador. Tentem criar algum tipo de perfis, uma, duas personas, três no máximo, identificar alguém que acha que considera alguém. Isto é mais fácil se imaginarmos em negócios B2C, não é? Que o utilizador é o consumidor. Mas pondo nesses termos, tentem identificar esse perfil e essa persona. Identifiquem de facto alguém que conheçam, que pudesse ser um cliente final da vossa solução e paguem-lhe cafés, paguem-lhe almoços para alguém desfrutar, para terem tempo para extraírem tudo o que possam dele, terem tempo para entender os seus hábitos, o que é que valorizam, o que é que não valorizam, os seus medos, as suas ambições, uh, o que é que leem, o que é que não leem, como é que passam o final do dia. Tudo isso ajuda muito a entender a relevância e utilidade do produto que venham a desenvolver. Ajuda também a saber onde é que irão ter a oportunidade de contactar com o cliente e comunicar a solução que têm para vender, não é? E é algo completamente transversal a qualquer área de negócio. De facto, conhecer-se muito bem o utilizador e o cliente
Eu diria que é o ponto de partida para qualquer projeto de sucesso. Eu vou fazer um clipe deste último bocadinho e vou mandar para as minhas equipas todas que estão agora a passar pelo programa de aceleração, que a gente passa a vida a dizer-lhes isto e assim eles percebem que não somos só nós que partilhamos esta mesma opinião. Há mais Olha, chatos, não é? como é que os interessados podem acompanhar o trabalho da Augustone Capital e entrar em contato convosco? Bom, eu diria que o nosso website, august.one, será um ponto de contacto. Nós não somos muito ativos em termos de redes sociais e por aí fora. Temos alguns pensamentos aqui e ali, algumas tendências interessantes que identificamos. Mas de facto, se querem saber um pouco mais sobre nós, August.one, se acharem que eu posso ajudar de alguma forma e que a nossa equipa possa ajudar, escrevam para José@august.one. Estou-me a pôr a jeito, não é? Mas já me disseste que ninguém ouve esta podcast. Se não for eu, certamente que encontrarei alguém que consiga ajudar com a organização. Fantástico, certeza que vais receber uns contactos. És mais ativo em alguma rede em especial? Utilizas mais LinkedIn, Twitters, eh, ou não costumas ser muito ativo? Não, sou muito passivo, francamente. Ok. Sou Consomes mais observador. informação? É, Sim, 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 sim. Nesse aspecto, absolutamente. Sou alright. um bocadinho egoísta nesse sentido. És mais de receber. Muito Sim. bem. Ok, pronto. Olha, José, muito obrigado pela tua partilha. Há aqui aspectos fundamentais que são importantes para os empreendedores perceberem, conhecerem o vosso ponto de vista enquanto investidores, como é que vocês analisam e olham para o mercado, quais são as tendências e qual é o vosso critério de pensamento e decisão. Estas informações acabam por ser bastante positivas e permite de alguma forma que os próprios empreendedores também ganhem um bocadinho mais de entendimento e maturidade em todo este processo. Isso é valioso até para que possam se preparar e apresentar projetos com mais qualidade, que eu creio que é uma coisa que tem vindo a melhorar substancialmente, também com toda a rede de apoio que neste momento existe. Demos um salto qualitativo gigante nos últimos anos, não é? Pronto, e era isso, era agradecer pela tua participação, agradecer a quem assistiu até ao final, espero que tenham gostado e já sabem, partilhem com alguém que sintam que faz sentido ouvir estas mensagens, subscrevam o canal e até à próxima oportunidade. Um abraço, fiquem bem. Obrigado, João. Boa tarde.